E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heist de literatura trazendo esse conteúdo aqui bacana hoje, especificamente. Nós vamos falar aí sobre os gêneros literários, galera, isso mesmo, que são três formas distintas de se fazer literatura. Essa nossa aula é a aula número 4 aí, seguindo o nosso livro didático de teoria literária. Vamos nessa, galera? Então, olha só, vou espelhar aí para vocês o nosso slide. Quando a gente fala de gêneros literários, galera, a gente fala dos textos clássicos, né? A gente vai lá para as origens, de acordo com Aristóteles, né? E vai entrar aí também nos textos contemporâneos, né? Beleza? Então a gente vai fazer uma jornada pela tradição literária, certo? Chegando aos jogos, ao cinema, à tragédia grega, ao soneto e tudo mais. E avançando nesse sentido, galera, nós vamos primeiro trazer o conceito de gêneros literários, tá? O que são, quais são as três classificações aí, como isso pode ser cobrado na prova, qual é a diferença aí de prosa e poesia. Depois nós teremos os gêneros clássicos, como a gente sabe, que são o gênero dramático, o épico e o lírico. Depois nós teremos aí a literatura como cultura contemporânea, tá bom? Então vamos ter várias perspectivas aí dessa nossa proposta. Primeiro, galera, o que são os gêneros literários? Pessoal, os gêneros literários, basicamente, eles são formas, são categorias, certo? Que agrupam as obras com características semelhantes, né? Seja na questão de conteúdo, na forma, na linguagem, finalidade. Elas surgiram com Aristóteles, como a gente falou, lá na antiguidade clássica, certo? Como forma de organizar a produção artística, e ainda hoje, muitas vezes, elas orientam os leitores, os críticos e professores, tá bom? E nós tivemos ali o teatro, né, de Hamlet, que nós vamos falar aí daqui a pouco, um pouco mais para frente, o romance, né, do Robinson Crusoe, por exemplo. Temos o poema, nesse aí nós vamos falar de sonetos, né, que é uma forma fixa de produção de poesia, né, dois quartetos, dois tercetos e tudo mais. E nós temos aí conto do Alan de Poe, beleza? Do Alan Poe, certo? Então, avançando aí, queridos, vamos nessa. Primeiro, nós temos aí, galera, as obras clássicas, né? A gente tem as obras clássicas como ponto de partida, tá bom, galera? As obras clássicas, como nós sabemos, elas não envelhecem, elas se reinventam. Então nós temos aí histórias clássicas que foram escritas há séculos e que até hoje são constantemente reinterpretadas em filmes, séries, músicas e novos romances, né, galera? Por quê? Porque para ser uma obra clássica, muitas vezes, quem é que vai fazer essa separação? Vai analisar e verificar que ela precisa ter valores universais e atemporais, né, galera? Como a morte, o amor, a traição, o poder, a nossa questão da identidade, beleza? E vale lembrar aí que a obra que nós temos aí, galera, que foi produzida lá em 1994, do Rei Leão, muita gente não sabe, mas ela está diretamente inspirada e pensada na obra do Hamlet, né, lá de Shakespeare, que foi escrito lá no século XVII, beleza? E aí ela foi utilizada como base para a galera da Disney poder produzir essa obra. Se a gente for fazer um comparativo, se liga nessa tabelinha aí, galera, entre Hamlet e o Rei Leão da Disney. Bora lá. Primeiro, a gente tem o príncipe Hamlet que perde o pai assassinado, certo? E ali nós temos o Simba que perde o seu pai Mufasa, beleza? Bora lá, galera. Depois, nós temos aqui o tio Cláudio que usurpa o trono, certo? Depois, passando para cá para o Rei Leão, nós temos o tio Scar que assume o reino, o trono, certo? Depois Hamlet é exilado e atormentado. Vem para o Rei Leão. Nós temos aí o Simba que muitas vezes foge e vive no exílio. Tá bom, galera? Então, só para a gente pegar essa questão aí, ele vive no exílio aí. Depois a gente tem busca pela justiça e enfrentamento ali da sua própria hesitação do Hamlet e retorna para reconquistar o seu destino aí, o nosso querido Simba lá na história do Rei Leão. Então, galera, vejam aí, ó, Hamlet, né, foi utilizado como inspiração para uma obra que a gente tem ainda hoje, que é o Rei Leão. Então, todas essas questões que são atemporais, galera, como poder, ambição, justiça, vingança e amadurecimento são também questões que são abordadas nas duas obras. São valores aí universais e, por isso, atemporais. Tá bom, meus queridos? Então, peguem isso aí, ó, por isso que a gente entende os clássicos. Avançando, galera.
Depois dessa parte aí que a gente entendeu o Hamlet, a gente pegou o que é de fato uma obra clássica, a gente entra no primeiro gênero literário, que é o gênero dramático. Galera, é, dentro dessa parte, a gente tem umas características muito especiais. O gênero dramático, ele é feito para ser interpretado, ó, interpretado, ele é uma interpretação. Ele é feito para ser interpretados por artistas, tá, galera? Por um elenco, por atores, beleza? E que por isso ele carrega características especiais do gênero. Então, olha lá, como ele foi produzido para ser encenado e representado ao vivo, ele tem uma característica muito especial, né, gente? Por quê? Porque é para ser feito representado num palco, diante de uma plateia, certo? O texto dramático é, antes de tudo, um roteiro de performance, e aí nós temos os diálogos das personagens e as rubricas. Galera, diálogo é necessariamente o que as pessoas falam, né? Vai ter o nome da personagem ali, logo na frente o texto dele. Rubrica são basicamente as instruções, ó, galera. São basicamente ali, certo, galera? As instruções, eu vou colocar aqui, ó. Instruções, tá bom, meus queridões? Ó, são as instruções que os atores precisam seguir, certo? Para poder fazer a interpretação correta da obra, tá bom, meus queridos? E para poder seguir adiante, olha lá, construído principalmente por falas dos personagens, diálogos e indicações de cena, rubricas que orientam a encenação, certo? Como, por exemplo, fulano desajeitado se levanta do sofá e diz, olha lá, certo? Então, isso aí é uma rubrica, é uma encenação que a pessoa precisa seguir, tá bom? Depois a gente tem as modalidades, que são a tragédia, a comédia e o tragicomédia, que são as duas, né? E a farsa, né? Cada uma com um tom, uma finalidade, uma estrutura distinta, beleza? Como exemplo, nós temos aí o monólogo de Hamlet, certo, gente? O que é um monólogo, galera? Monólogo é justamente aquele tipo de obra em que a personagem ela mergulha no seu psicológico, mergulha nas suas questões mais íntimas e conversa com ela mesma, certo? Então, olha lá, ó, é um momento em que uma personagem fala consigo mesma ou diretamente com a plateia, sem interpretação com outros personagens. É um recurso típico do gênero dramático. Tá bom, galera? E dentro disso, a gente tem aqui as funções do monólogo, certo, galera? Que olha lá, ó, revelar os pensamentos mais íntimos da personagem, demonstrar conflitos internos e dilemas morais, aproximar o público da psicologia do herói e criar momentos de reflexão filosófica. Tá bom, gente? E aqui nós temos a frase típica, clássica aí, né, do Shakespeare, do monólogo aí, que fala ser ou não ser, eis a questão. Tá bom, galera? Só avançando aí. Vamos nessa, eu espero que vocês estejam entendendo. Isso aí a gente está dentro de gênero dramático, tá bom, pessoal? E aí a gente avança para a origem dos gêneros literários, tá bom? Primeiro, nós temos o Aristóteles, né, gente, que estabeleceu os padrões, né, lá por volta do século 4 antes de Cristo. Ele trouxe ali, escreveu a Poética, que foi a primeira tentativa sistemática de classificar e analisar as obras literárias. Nela ele identificou inicialmente três formas fundamentais. Olha lá, galera, a epopeia, beleza, de acordo com ele, né, de acordo com Aristóteles, a tragédia e a comédia, beleza? Então a epopeia, basicamente, ela se baseava na narrativa de grandes feitos heróicos e inversos, tá bom? E aí quando a gente pega, por exemplo, uma obra que seria uma epopeia, a gente pode pegar aqui os Lusíadas. Olha lá, galera. Tá? Os Lusíadas, beleza? São uma clássica obra aí que seria basicamente uma epopeia, se a gente pudesse classificar dentro dessas características, tá? Se a gente for buscar essas características, seria. Porque fala de grandes feitos heróicos, tá bom? Grandes acontecimentos, grandes navegações, grandes guerras e tudo mais. Depois a gente tem a tragédia, né, gente? Que é um drama encenado com desfecho fatal e catarse. Catarse é aquele impacto emocional, tá bom, galera? Certo? Olha lá, é aquele impacto emocional, uma grande carga emocional na plateia, nas pessoas, beleza? A gente tem a comédia, que é a representação dos vícios humanos com humor, tá bom, galera? E depois a gente tem a lírica, que é muito mais, galera, quando a gente fala assim sobre a questão lírica, é muito mais focada numa questão poética e subjetividade, tá bom, gente? Então vocês vão lembrar do eu, ó, vocês vão lembrar do emocional,
Olha lá, certo? Vocês vão lembrar dessas questões. As questões mais subjetivas, ó, subjetividade, como a gente está tendo aqui, ó. Beleza, meus queridos? Espero que vocês estejam entendendo aí. Vamos avançando, tá, galera? A partir desses 3 pontos. Pessoal, então, olha bem para nossa imagem aí, galera. Temos aqui à esquerda o gênero dramático, ó que massa. Depois nós temos aqui no centro o gênero épico. Depois nós temos o gênero lírico. Essa é a parte mais importante da nossa aula de hoje. Tá bom, galera? Ó, o gênero dramático já são textos que são feitos para serem interpretados. Texto para teatro. Olha lá. O gênero épico, basicamente, fala de grandes feitos, feitos heróicos, tá, galera? Olha lá. Grandes feitos, grandes histórias. E o gênero lírico fala de questões emocionais, muito mais ligadas à subjetividade. Olha lá, galera. Beleza? E dentro disso aí, meus queridos, vamos nessa. Espero que vocês estejam entendendo cada um a sua maneira de se fazer, beleza? Bora pro primeiro deles, gênero épico, certo? Então fala dos seus heróis. Gente, então vai trazer uma obra que traz um herói, né? Uma pessoa que passou por uma situação muito difícil, enfrentou bravamente tudo o que aconteceu, certo? E isso, né, fez com que ela fosse vista como um herói, certo? E aí a gente tem a narrativa de grandes feitos heróicos, fundo histórico ou mítico, narrador distanciado, valorização de ideais coletivos, né? E como exemplo a gente tem Daniel Defoe, né, e Robinson Crusoe, beleza? Que fala sobre o quê? Essa obra aí, galera, passando, ela fala sobre um famoso protagonista, olha lá, galera, e narrador fictício do romance anônimo de Daniel Defoe, publicado em 1719. O personagem é um marinheiro inglês que naufraga e sobrevive sozinho por 28 anos em uma ilha deserta na costa da América do Sul, próximo à foz do rio Orinoco. Beleza, galera? Então, fala sobre sobrevivência, uma sobrevivência o que? Épica. Beleza, galera? Ó, então foi um grande feito, galera, um grande acontecimento. Ele foi de fato um herói que sobreviveu ali por 28 anos de maneira muito corajosa, tá bom? Um clássico exemplo aí de gênero épico, beleza? Avançando aí, meus queridos, nós chegamos ao gênero lírico, certo? Galera, gênero lírico, nós falamos justamente sobre a questão subjetiva. Olha lá, galera, gênero lírico, quando fala disso aí, nós falamos de subjetividade, ó. Subjetividade. Galera, lembra aí, subjetivo é uma coisa que está relacionada a mim. Sou eu, beleza? Eu que estou vivendo por aquilo. Então, olha lá. O foco está no mundo interior. O eu lírico, suas percepções, sentimentos e visões de mundo. Epa, galera, lembra aí que a gente está falando do eu lírico, tá? Eu lírico é como se fosse a voz do poema. Tá bom, meus queridos? E quando a gente fala da voz do poema, é uma voz que se diferencia da voz do poeta, certo? Então, entendam o seguinte, eu vou até colocar a câmera aqui para falar uma coisa muito importante para vocês, galera. Entendam que o eu lírico, ele é como se fosse a personagem que está sendo interpretada por aquele autor, aquele artista, digamos assim. Toda vez que alguém vai recitar um poema, vai cantar uma música, uma canção que seja, ele está evocando ali uma realidade paralela que é a realidade do eu lírico, tá bom? E essa realidade se diferencia do poeta, se diferencia do cantor, porque aquilo não está sendo de fato a voz do cantor, está sendo a interpretação dele. Então é como se fosse a personagem cantando aquilo ali, vivendo aquela realidade. Então quando a gente muitas vezes fala assim, eu gostei da interpretação da cantora tal, da música tal, significa que o quê? Que ela está interpretando aquela personagem que está vivendo aquela situação. Isso nós chamamos de quê? De eu lírico, tá bom, galera? Eu lírico, ou também conhecido como voz do poema. Atenção, peguem isso daí, tá? Porque isso cai em prova muitas vezes. Voltando aqui para o nosso slide, meus queridos, nós temos a questão da musicalidade, tá, galera? Olha lá, a musicalidade, linguagem cuidadosamente trabalhada para criar ritmos, ó, sonoridades e efeitos expressivos, tá bom? Eu lírico, como eu falei para vocês, tá, galera? Não deve ser confundido com o autor. Anota isso em algum lugar, tá? Eu lírico, ou também, como a gente sabe, a voz do poema, tá? Não é o poeta que está falando.
é a personagem daquela realidade, daquela poesia, daquela música, e nós temos aí os principais temas que são abordados por esse tipo de obra aí, galera, desse gênero literário aí, que é amor, ó, a saudade, a tristeza, a esperança, são emoções universais, tá bom, galera? Que atravessam culturas e épocas, como está escrito aí. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. O gênero lírico lida principalmente com questões emocionais. Se a gente voltar para aquele esqueminha ali, ó, olha lá. Esse aqui é o texto que deve ser interpretado para teatro. Esse aqui fala sobre grandes feitos e esse aqui fala sobre questões emocionais. Tá bom, gente? E que atravessam aí, atravessam muitas vezes gerações, tá bom? Voltando para lá, meus queridos, olha lá. Depois a gente tem o eu lírico versus autor, uma distinção essencial, como a gente falou. Eu vou pegar mais uma vez isso aqui, galera, porque isso cai em prova e a gente não pode derrapar nessa hora, tá bom? Olha lá, o eu lírico fala de dentro, fala que a voz que fala dentro do poema, como a gente falou, voz do poema, um ser ficcional, existe apenas dentro da obra literária, pode ter emoções, perspectivas e identidades distintas do autor e é quem expressa o sentimento do texto. Já o autor, galera, é a pessoa real que escreveu, existe fora da obra, no mundo real, concreto, tem biografia, contexto histórico, escolhas artísticas, tá bom? Contexto histórico, escolhas artísticas, cria o eu lírico como recurso literário e não é necessariamente o narrador ou a voz do poema. Mas espera aí, então. Quer dizer, pode cair uma questão dizendo que uma vez que o eu lírico está lá, certo? E não é o autor que está falando, a gente pode ter ali que o autor, que muitas vezes o eu lírico ele não representa a opinião do autor. Não, pera lá. A gente também não pode falar isso. Presta atenção aqui, galera. Olha só, muitos autores se utilizam da voz do eu lírico para poder também trazer a sua opinião sobre os acontecimentos, sobre as coisas, sobre a sociedade. Mas quem está falando ali não é o autor, não é o artista, não é o poeta, é o eu lírico. Pegaram? Então a gente não pode dizer que não, que o poeta não se utiliza do eu lírico, da voz do poema, para trazer a sua opinião sobre a sociedade. Não, eles se utilizam sim, a opinião deles está ali implícita, certo? Por meio de um eu lírico, mas não necessariamente é ele que está falando. É isso que eu quero dizer, tá bom? Se fosse um texto em prosa, que seria outra maneira de se fazer um texto ali totalmente diferente, a gente diz que de fato é o texto, a voz do autor, é o autor que está falando ali, certo? É uma opinião direta, o que não é o caso aqui, tá bom? Vamos lá, galera, voltando para o nosso slide, a gente tem aqui então ó, o eu lírico, certo? Uma distinção essencial entre o autor. E dentro disso, meus queridos, eu acabei de falar, né, sobre o texto em prosa e o texto em poesia. Muitas vezes, quando a gente vai escrever uma redação, pode aparecer lá, presta atenção aqui, galera. Muitas vezes, quando a gente vai escrever uma redação, aparece lá na instrução, no comando da redação, para a gente escrever um texto em prosa. O que é um texto em prosa, galera? Um texto em prosa é um texto que é escrito de margem a margem, certo? Ele tem parágrafos, ele não se preocupa com métrica, ele não se preocupa com rima, ele se preocupa com conteúdo. A forma é preocupação mais da poesia. Então, uma notícia é um texto em prosa, uma dissertação argumentativa, um artigo de opinião, um artigo científico, um jornal, um texto didático, tá bom? Esses são os textos que são escritos em prosa, tá? Não confunda, tem gente que acha que texto em prosa é como se fosse uma conversa, um diálogo com alguém, e não é bem isso que acontece não, tá bom, galera? Voltando para lá, olha quais são as características essenciais aí entre o texto em prosa e a poesia. Então, olha lá, o texto em prosa, certo? É organizado em linhas, corridas e parágrafos. A prosa segue um fluxo natural da linguagem escrita. Predomina a razão e a descrição, com menos preocupação com ritmo e musicalidade formal. E a forma dos romances, contos, crônicas e textos jornalísticos. Olha lá, galera. Por quê? Porque ele está se preocupando muito mais com o conteúdo, com a mensagem que está lá, e não a forma. Já a poesia, a gente pode lembrar de música, tá? A música, para ela ser rimada, para ela ter harmonia, ela tem toda uma matemática, digamos assim, né, galera? A contagem das sílabas poéticas, né, de tudo. Então, o que nós temos ali? Olha lá, ó, a diferença entre elas. Prosa narrativa são linhas o quê? Poesia lírica são versos e estrofes, ó, o conjunto delas ali, certo? Então, quando a gente tem ali uma poesia, né, que muitas vezes a gente tem 4 versos ali, depois mais 4 versos, depois 3 e 3, que muitas vezes é o soneto.
Esse conjunto de versos aqui, galera, ó, nós chamaremos de estrofe. Ó, beleza? Isso aqui são as estrofes, tá? Já o texto em prosa, ele vai de margem a margem, aquilo a gente chama de parágrafo. Então, enquanto lá no texto em prosa nós chamamos de linha, linha 3, linha 4, aqui na poesia nós chamamos de verso. Verso 2, verso 3 da primeira estrofe, entendeu? Então, olha lá, poesia lírica, versos e estrofes. Maior trabalho sonoro, preocupação com a forma, certo? Já a prosa, galera, prosa narrativa, linhas corridas, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, linha tal, linha tal. Já a poesia já tem outro esquema aí de organização. Tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença. A poesia preza muitas vezes pela forma como a mensagem vai ser passada, se preocupando com métrica, se preocupando com rima, por toda uma garantindo assim toda uma harmonia para a produção daquela poesia ali. Já o texto em prosa ele não tem essa preocupação, ele só quer passar a mensagem. Claro que também não é por isso que a gente vai trazer uma mensagem muitas vezes bagunçada ali, tá bom, meus queridões? Então tem aí a diferença entre os dois. Esse daqui, galera, na verdade é uma das partes mais importantes dessa nossa aula, tá? Ó, prosa, linha corrida, poesia organizada em versos. Ó, prosa, organização em parágrafos, aqui é organizado em estrofes, aqui predomina a narração, aqui predomina a expressão lírica, certo? A melodia, a harmonia e tudo mais isso aí. Pode se apresentar rima e ritmo regular, enquanto aqui, ó, galera, menor preocupação formal e grande trabalho com musicalidade. Romance, conto, crônica, soneto, ode, haikai e elegia, beleza? Haiku, na verdade. Então, percebam aí, esses são os textos em prosa que se preocupam muito com a forma e com a musicalidade, enquanto esse se preocupa com o conteúdo e com a mensagem que está sendo transmitida. Tá bom, galera? Depois a gente tem aí na nossa literatura moderna que vai fazer justamente uma mistura desses gêneros, tá bom? Então a gente não ficou preso, não existe mais aquela ideia de que um texto, uma obra, ele vai conter apenas um tipo de fazer literatura não, tá bom, galera? A gente vai ter uma mistura, por exemplo, a gente vai ter poemas narrativos, né, galera, que são textos em versos que contam histórias com personagem, conflito e enredo, como as antigas baladas medievais e os modernos poemas em prosa. Depois a gente vai ter romance com lirismo, que vai ser aquele romance, aquela obra, tá bom, galera? Que vai carregar todas aquelas características do romance, né? Que são personagens complexos, histórias mais longas, mais demoradas, né? Mas tudo isso carregado com um pouco de lirismo, tá, galera? Então é como se a obra adotasse de fato uma linguagem poética e um ritmo musical, né, gente? Com muita subjetividade e mescla, querendo ou não, a questão do romance e da lírica ao mesmo tempo. Beleza? Depois nós temos ali peças com elementos épicos, tá bom, galera? Que falam justamente sobre. A gente tem as peças, né, galera? Que são, de fato, os textos dramáticos, mas com elementos que trazem o quê? Ter uma classificação de uma outra escola, de um outro gênero literário, que é o gênero épico. Tá, gente? Então ele de fato incorporava o narrador, né, como se fosse um narrador personagem, e aí se distanciava dessa questão da reflexão sobre grandes questões históricas e trazia muito mais a questão do teatro, tá bom, galera? Beleza? Vamos avançar aí. Depois nós temos aí o Mário Quintana, tá bom, gente? Que é a brincadeira com os gêneros. O que ele fazia? Gente, ele trazia uma mistura entre prosa e poesia. Tá bom? E essa obra aqui, que são os sonetos e o Doutor Quejando, tá bom? Ele faz justamente essa brincadeira, tá, gente? Ele trazia uma mistura, depois eu posso trazer até uns trechos para vocês de como funcionava, né, galera? Mas ele trazia uma linguagem muito inventiva, muito original, certo? E trazia um humor inteligente, questionava os modelos tradicionais de literatura. E aí, gente, ele faz essa brincadeira, digamos assim. Tem humor, ruptura. A ruptura existe quando a gente faz essa mistura, ó. Essa mistura de prosa e poesia. Tem ironia e tem hibridismo, galera. O que quer dizer com híbrido? Mistura de elementos distintos.
tá? O Mário Quintana se destaca nesse sentido aí, beleza? Depois a gente tem aí essa instruçãozinha, né, galera? Esse balãozinho aí explicando o que que é, né? Olha lá, né? Refere-se a dois aspectos marcantes da obra do poeta gaúcho Mário Quintana: o seu amor pela estrutura clássica dos sonetos, como em A Rua dos Cataventos, e a criação de figuras lúdicas e enigmáticas como o Doutor Quejando. Gente, rapidinho, só para a gente relembrar, o soneto, meus queridos, o soneto é uma estrutura fixa, certo, de se fazer poesia, na qual nós utilizamos 14 versos para fazer a composição, e eles são fixos, tá? Geralmente, os versos eles se distribuem em 2 quartetos e 2 tercetos, né? Totalizando dessa forma aí 14 versos. Então, olha lá, a gente tinha aqui, ó, por exemplo, uma estrofe com 4 versos aqui, depois outra estrofe com mais 4 versos, depois uma estrofe com 3 e outra estrofe com 3 versos, tá bom? Beleza? Então, a gente tem aí o soneto como sendo a clássica representação de uma poesia imutável, né? Digamos assim. O clássico, o jeito de se fazer. Isso tudo misturado com uma figura lúdica e enigmática do Dr. Quejando, né, galera? Beleza? Espero que vocês estejam entendendo aí, meus queridos. Vamos avançando aí. Então, aqui a gente tem uma explicação melhor de como vem a ser que vem a ser um quarteto, né? Eu acabei de explicar para vocês. É um poema de forma fixa, composto exatamente por 14 versos. Geralmente vem nessa ordem, tá, galera? Duas estrofes de 4 versos, duas estrofes de 3 versos, mas pode alternar, pode ser que venha 3-3-4-4 ou 4-3-4-3, certo? Mas a maioria é da forma como a gente viu lá no slide anterior, tá bom, gente? O soneto é justamente importante porque ele representa vários grandes nomes da literatura, eles faziam sonetos, tá bom? Como Camões, Petrarca, a gente tem Shakespeare e muitos outros nomes aí importantes que produziam esses tipos de poesia. Tá bom, galera? Aí a importância, depois a gente fala sobre a importância dos gêneros literários, tá bom, gente? Eles ajudam a gente a classificar e organizar a vasta produção literária da humanidade, facilitando o acesso à pesquisa em bibliotecas e acervos. Depois ele permite com que a gente tenha mais compreensão, entenda bem a questão da tradição, né, galera? Entender o seu contexto histórico e permite que a gente faça uma análise crítica dos textos, né, da nossa realidade. E entender isso é fundamental para a gente poder fazer aí as nossas provas de vestibular e matar essas questões. Tá bom, galera? Então, como que isso se transformou? Que influência a gente tem hoje? Você com certeza gosta de algum filme, né? Você com certeza gosta de alguma série, né? Então, esses gêneros aí que a gente viu lá de Aristóteles, eles se transformaram, tá, galera? E são o que nós consumimos hoje, que são cinema, tragédias épicas nas telas. Vocês que já assistiram, por exemplo, Senhor dos Anéis, as grandes batalhas, né? A gente tem ali a grandes acontecimentos, não necessariamente são tragédias, mas a gente vê que são gêneros que ainda são muito vivos. Uma série que a gente assiste, uma música que a gente ouve, seja fazendo uma crítica da sociedade, ou uma música que fala das questões emocionais, ou jogos que muitas vezes a gente joga ali no sentido de participar de grandes batalhas, né, gente? Jornadas épicas ali sobre os acontecimentos da humanidade. Tá bom, meus queridos? E para finalizar aí, a gente tem aqui esse esqueminha bem rápido que fala sobre os gêneros literários, tá? Um mapinha mental com características. Então, ó, aqui a gente tem o gênero literário, primeiro o gênero dramático, certo? Aqui é para ser interpretado, como a gente falou, ó, interpretado. Depois nós temos aqui o gênero épico, que fala de grandes feitos. Olha lá, galera. Grandes feitos, grandes heróis. E depois nós temos aqui o gênero lírico, que é muito mais preso a questões subjetivas. Tá bom, galera? Subjetividade. Então, essas características ali, ó. Eu lírico, soneto, certo? A gente falou do Mário Quintana, amor e saudade, subjetividade. Já no gênero dramático, diálogo, né? Teatro, tragédia, comédia, monólogo, Hamlet, que depois a gente viu que se transformou ali no Rei Leão. Se transformou, não. Que Rei Leão se baseou nisso para poder fazer. Depois, para poder produzir a obra deles. Depois a gente tem ali, ó, o gênero épico, feitos heróicos, narrador
distanciado, depois a gente falou do Robinson Crusoe e do heroísmo. Tá bom, meus queridões? Eu espero que vocês tenham entendido. Aí, essa foi a nossa aula de hoje sobre gêneros literários. Então, lembrem-se aí, nós temos 3 gêneros literários. É importante que a gente saiba as características dele, que a gente, quando ler um livro, ler uma obra, ler um poema ou ler um texto que seja, nós consigamos classificar esse gênero aí dentro desses 3. Seja o dramático, o épico e o lírico, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal do primeiro ano. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais no próximo vídeo aí. Valeu!